E o que eu tenho entendido? A vida, cara, passa tão rápido. Por que eu digo isso? Porque se você for olhar, parar pra pensar, esses dias atrás, cara, você tava com 20 anos. Hoje, no meu caso, já vou fazer 50 anos. Nasci em 1976. Esses dias eu era moleque, tava brincando de bola, com os meus amigos, carrinho de rolemã, lembro, de bicicleta. Era moleque, 13, 14 anos. Daqui a 2 meses eu faço 50 anos, meio século de vida. E quando você vai envelhecendo, claro que você não pode ser pessimista, né? Você tem que ser otimista. Mas a gente tem que entender o seguinte: você está chegando nos 50, você não tem mais 50 anos de vida pela frente. Então a gente tem mais passado do que futuro. Então a sua mente começa a mudar, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Você entendeu? Você começa meio que andar pisando em ovos, entendeu? Em relação a seleção das amizades, em relação à sua saúde, em relação ao seu modo de viver. E a sua visão começa a mudar também sobre as pessoas também, né? Porque se você, de repente, antigamente, você não era uma pessoa assim como é que eu posso dizer? De dar muita atenção para as outras pessoas, de querer sentir a dor dos outros. Quando você vai chegando nessa idade, o corpo começa a entender que, tipo assim, cara, dessa vida você não leva nada. Você tem que compartilhar o amor ao próximo, tentar sentir a dor dos outros, né? Das outras pessoas, amar o próximo como você mesmo e entender que a vida é isso, cara. Tudo passa tão rápido e pra gente ir embora é um abrir e piscar de olhos. Nós somos mais frágeis que um cristal, que um copo de cristal. Do nada você pensa que tá bem, quase agora eu tava vendo uma reportagem do rapaz na academia. Do nada. O rapaz estava treinando, parou um pouco assim, ajoelhou no chão e teve um mal súbito. E o mais interessante e revoltante é que as pessoas estavam passando perto do cara, cara. Teve um que teve até a audácia de sentar no lugar que o cara levantou e o pessoal passando ali fazendo vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. E o cara lá no chão, primeiro ele ajoelhou, depois foi caindo até deitar no chão, de barriga para baixo. E as pessoas passando como se não houvesse amanhã, se nada tivesse acontecido. Quer dizer, cadê o amor ao próximo, cara? Cadê o amor com outra pessoa? Como é que eu consigo ver uma pessoa passando mal no meio da rua ou em qualquer lugar que seja e não consigo parar para dar uma atenção para aquela pessoa, pelo menos saber o que está acontecendo, se ela está precisando de ajuda? Então hoje as pessoas estão muito assim, sabe? Tipo assim, eu quero saber de mim, os outros que se danem. Mas, cara, a gente não está aqui nessa terra por acaso e não é para isso que a gente está aqui, você entendeu? Então, esse vídeo eu quero dizer que a gente tem que mudar a nossa mente. A gente precisa mudar a nossa mente. Então, isso que eu estava falando, conforme vai passando os anos, a gente vai amadurecendo. Isso é só no amadurecimento, né? Que a gente conseguir enxergar, tem essa visão. Quando você é novo, você não consegue, mas quando você vai ficando mais velho e tal, para mim, 50 anos estava muito longe, muito atrás, e agora está aí, né? 50 anos de idade, graças a Deus. Até aqui a gente pode dizer que nos ajudou o Senhor, né? Fácil não foi não, só Deus sabe a minha trajetória para chegar até aqui, o quantas vezes eu já era para ter morrido, mas a misericórdia de Deus foi tão grande na minha vida e eu estou aqui. Já passei por vários procedimentos cirúrgicos, já a gente está calejado, a gente tem história, tem estrada. Então, mas a gente está de pé, a gente está firme aqui. Perfeito a gente não é, mas a gente pede a misericórdia de Deus todo dia e a gente vai para cima, cara, vai para cima porque não pode parar. Mas em relação ao que eu estava falando da pessoa ter empatia pelo próximo, começar a ver as pessoas com outros olhos, ao invés de olhar de crítica, de julgamento, né? A gente ter olhar de compaixão, de misericórdia, e a gente precisa ter essa visão, né? Então, como eu posso dizer, o tempo aqui nessa terra é muito rápido. A gente
Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, é tudo muito rápido, as pessoas estão indo embora muito rápido, as pessoas estão boas num dia, no outro dia estão doentes, no outro dia, ou mesmo não estão doentes, chega a notícia que a pessoa partiu, que a pessoa morreu. E tem pessoas que elas não entendem que elas vão morrer um dia, né? Então elas acham que pode mais que todo mundo, quer passar por cima de todo mundo, quer atropelar todo mundo. Cara, a vida não é isso, cara. A vida não é isso. A vida é muito mais que isso. A gente pode fazer muito melhor que isso. Você entendeu? Porque a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para amar o próximo como a gente mesmo. É difícil, cara. Porque tem muita gente que só a misericórdia de Deus. Tem muita gente chata, tem muita gente perturbada, tem muita gente que gosta de tirar a paz de espírito das pessoas. Mas é um mandamento, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Por mais difícil que seja, e a gente sabe que é, mas a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, a minha visão da vida hoje é essa. De saber que a gente está nessa idade pela misericórdia de Deus e que Deus dê muitos longos anos para a gente, mas a gente também nunca sabe o que pode acontecer. A gente sabe que Deus é Deus e que a gente está aqui nessa terra e somos como um monte de barro, somos nada, somos pó, cinza, nós não somos nada. Pela misericórdia de Deus, nós estamos de pé todo dia, nós levantamos, devemos sim, todos os dias, antes de dormir ou levantar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais, né, pelo ar que a gente está respirando, por não estar num leito de hospital, por não estar dependendo de aparelho para respirar, porque tem muita gente que está presa no aparelho anos e anos e anos, fazendo hemodiálise, fazendo em coma, tá sofrendo lá e tá lá, entendeu? Então a gente tem que agradecer. Às vezes a gente reclama muito mais do que a gente agradece. E a gente tem que agradecer a Deus, tem que ser grato a Deus, gratidão todos os dias, cara. A vida a gente tem que aprender a ser grato pelo arroz e feijão que tem na mesa. Tem pessoas nesse momento agora, que nesse dia de hoje, dia 20 de abril de 2026, que não comeram, cara. Que não almoçaram, ou se almoçaram não vão jantar. E se você tem um prato de comida na sua mesa, por mais simples que seja, agradeça a Deus, cara. Agradeça a Deus. Agradeça, diga obrigado, meu Deus, por esse alimento todo dia. Se você tem um pão na sua casa, um pãozinho com manteiga, aquele cafezinho preto, um café com leite, agradeça todos os dias, porque a gente não sabe o dia da manhã. Então peça sempre a misericórdia de Deus, peça sempre a graça de Deus e agradeça, seja grato em tudo, agradeça por você ter uma casa, agradeça por você ter um teto, agradeça por você ter uma esposa, ter uma família, agradeça sempre, seja grato sempre, gratidão sempre, porque nós aqui nessa terra, nós estamos de pé pela misericórdia de Deus e até o dia que Deus quiser. Tá certo, pessoal? Esse é o meu recado para você. Fiquem todos com Deus aí e independente da situação que você está vivendo, olhe para o céu e creia e confie que a sua situação ela vai mudar, a sua história vai mudar. Se hoje você está por baixo, se hoje você está no fundo do poço, comendo o pão da humilhação, você pode ter certeza que Deus ele te enxerga. Deus talvez está permitindo, não seja o que Ele queira isso para a sua vida, mas Ele está permitindo e pode ter certeza que Ele vai te levantar. Eu creio nisso. A minha situação hoje não é ruim, mas não é a das melhores, não é a que eu queria, mas eu sou grato, gratidão sempre. E eu tenho certeza absoluta que ainda esse ano, a minha situação ela vai mudar. Tá certo? Um forte abraço e até mais.